Isabela, você tá com fone? Alguma coisa? A gente vai gravar aqui no Coração de Barulho. É. Bom, tem um ditado. Tem um ditado. Qual é o nome do caso, né? Eu sou melhor que todos vocês. O cara tá falando que nem o. Como é que chama aquele cara lá? Cortella. É o Cortella. É o Cortella. Não. Tá, vamos gravar? Vamos contar? Mário Sérgio Cortella. Sérgio, vamos começar. Vamos? Silêncio. Isso, Fala. total. Natan, você só fica de olho na câmera, as coisas. Mas não, de vez em quando você vai dar uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. 3, 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está em mais um episódio aqui do PGCast. Hoje a gente tem dois convidados especiais. Você pode se apresentar, por favor? Rafael. E hoje a gente, infelizmente, eles dois são da segunda parte do terceiro ano. E hoje, infelizmente, a gente está sem a presença do meu ilustre sócio, né, o Gustavo, porque ele não estava sentindo muito bem. Enfim, hoje, mano, eu queria juntar vocês aqui pra gente falar falar sobre criatividade, desenho e animação, né? Vamos começar a falar um pouco dos desenhos e tal. Pode ser. Cara, eu vou puxar um assunto assim, antes da gente entrar no onde eu quero. Quando vocês começaram a desenhar assim, começaram a desenhar quantos anos? Bom, eu comecei com. Não vou lembrar assim direito, mas foi com 5 anos. Sabe? Eu fui com uns 12. Nossa, Foi 12 bem anos. mais à frente. Cara, eu comecei até que bem cedo, não sei se você vai lembrar, mas desde o pré, né, que eu conheço o Rafa desde o prézinho. Mas desde o pré eu já desenhava, eu acho que eu desenhava com a Bia, não é? Se eu não me engano. Essa parte eu não vou lembrar, eu sei que você desenhava realmente. Então assim, eu comecei a desenhar bem cedo, uns 4, 5 anos, por aí. Mais ou menos. Mais ou menos a gente se conheceu, foi no sexto ano? Sexto ano, né? Nós três, no caso, só nós três, né? O Rafael conheci desde o pré e o Rian conheci no sexto. Mas já conhecia o Rian, não conhecia? Não, eu conheci ele Não no conheci sexto ninguém. também. Você não conhecia ninguém? Não. Ah, o Gustavo que você conhecia antes do sexto ano, não era? Só ele. O Lucas também, não? Não, Lucas não. Lucas não? Tudo assessor. Só Gustavo. Como é que você conheceu o Gustavo Florestan? No primeiro ano. No primeiro ano, Florestan? Primeiro ano. Eu conheci ele no quarto. Só que eu não conversava muito com ele. Mas não teve um bagulho lá que vocês até zoaram uma vez, no quinto, uma coisa assim? Ou eu tô chapando? Não. Acho que tá chapando. Acho que tá chapando. Acho que não também, porque o Gustavo estava comigo no quinto ano. Ah, é verdade. O Gustavo eu não cheguei a conhecer no quinto ano, cheguei no sexto também. Aí no sexto, cara, eu não tenho uma lembrança certa assim, não, como nós temos sido. Eu lembro que eu já conversava com a Rafa, né? No Florestan a gente não era da mesma sala, mas a gente conversava muito nos corredores. A gente trocava ideia no corredor. No sexto? No quinto e no quarto. Ah, sim. Esse foi no terceiro, eu acho, né? É. Só não lembro como a gente começou a conversar nós três, tipo, no sexto ano. No sexto ano. Eu lembro. Basicamente, eu comecei a me interessar por desenho, acho que mais ou menos no meio do ano. Vocês dois já desenhavam. E como vocês viram que eu estava começando a desenhar também, vocês me chamaram pra gente começar a desenhar junto. E eu lembro que os desenhos iniciais que vocês estavam fazendo eram sobre Five Nights at Freddy's. Basicamente cada um desenhava um animatrônico e eu fui começando aí também. Aí a gente foi começando a pegar a nossa paródia de Dragon Ball. Ah, verdade, eu tenho essa lembrança. Agora que eu lembrei como eu conheci o Rian. Não sei se o Rian vai lembrar. Mas eu lembro que eu tava desenhando palma de FNAF. Eu lembro que eu conheci o Rian porque ele tava desenhando acho que é o Phantom Freddy, do Five Nights at Freddy 3. Acho que foi isso. Aí eu cheguei pra conversar com ele, socializei um pouco. A gente começou. Mas eu acho que a gente começou nas nossas paródias, porque a gente começou a criar as nossas próprias histórias. Sim. Mas a gente não começou com Dragon Ball, né? A gente começou com
FNAF, não foi? Foi. Foi com FNAF. Nossa, a gente fez tanta versão de FNAF, cara. Você fez de FNAF, e aí eu depois Explicava um disso... pouco esse negócio. Oi? Aí explicava até um pouco dos personagens. Não sei. É, a gente brincava muito, a gente era uma criança ainda. É, exato. E depois teve aquela febre do bem também, bem, imagina que a gente desenhou muito Pior, também, cara. real. E aí. Acabou total. Aí morreu total, né? Desde que eu não tô enganado, aí eu lembro que a gente começou, praticamente muito tempo, todo mundo, a gente começou a jogar Dragon Ball Xenoverse. Sim. E aí que veio a ideia de criar a nossa história, não foi? Foi. Foi uma época também eu não sabia que praticamente era Dragon Ball. Eu conheci essa parte do anime. O que me fez me interessar foi você ter começado a desenhar Dragon Ball, sabe? Aí comecei a me interessar por querer desenhar aquilo, mas foi onde a gente começou. Eu entrei nessa do nada, eu só olhei assim e falei, vou desenhar. Aí vocês viram, vocês falaram, caramba, pô, você bem podia desenhar com a gente. Eu falei, tá. Por que não? Aí a gente começou a nossa criação de personagem, né? Vamos dizer assim. A gente criou cada personagem. Vamos falar como que a gente criou aqui? Pode. Fala aí, Anderson. Você criou dois, na real, né? Acho que foi o Marti e o. Acho que era o Rian, né? É, os dois. Que começou como Rianzinho, depois mudou. E o meu era o Kiabitsu. Que a Beats, verdade, foi o primeiro nome, não foi Rafaelzinho o primeiro. Rafaelzinho veio depois, mano. Eu nem lembro o que isso significava. Era assim, fazer alguma coisa. Acho que é repolho, não, acho que é repolho mesmo. Era o nome, Repolho. porque assim, nós três, como a gente começou o Dragon Ball, a gente começou fazendo o desenho, né? A gente, cada um criou um Saiyajin, né? Aí eu lembro que cada um tinha um nome, que a gente queria fazer referência pro anime, lembro que cada personagem tem o nome de um legume, vegetal, alguma coisa assim, Vegetal. no japonês. Aí a gente criou um, eu lembro que o meu, eu criei de Paulinho, só que ele tinha o nome Saiyajin, que era o Jagaime, o dele. E tanto que depois eu transformei o Jagaime em outro personagem, né? Os dois personagens Sim. distantes. Nossa, a gente reescreveu muita coisa, né? Do Dragon Ball quando a gente começou a fazer. Essa série se baseava em reboot. Praticamente. Porque eu lembro que no início a gente até usava, o Rian fez alguns quadrinhos, que a gente começou a fazer quadrinho, né? Com nossos personagens. A gente começou a desenhar e treinar muito. Eu lembro que o Rian, ele começou a fazer as histórias, ele começou a fazer, né? Quadrinho, depois a gente foi entrando nessa junto também. E aí ele usava nossos personagens, mas ele não usava só nossos personagens criados. Ele usava também os personagens do anime mesmo, né? Sim, porque a gente Goku, fazia como Vegeta. como se fosse uma linha alternativa. Usou os outros personagens. Eu só não vou lembrar o ponto certinho que a gente desistiu de usar os principais, né? E eu lembro que a gente só começou a usar os vilões. Eu acho que provavelmente a gente parou de usar eles quando a gente entrou naquela de multiverso. É verdade, aí que a gente nunca teve um nome, né? A gente só foi colocar o nome depois que a gente colocou X-Dimission. É. Acho que foi. Sim, cara, pra mim foi uma época muito boa. Porque a gente precisava de um nome, eu acho que foi o Rafael que sugeriu esse nome, Foi. X-Dimission. Só que aí a gente até deu risada, porque tipo, pô, no inglês é muito melhor, porque no português tava muito engraçado, né? X dimensão ia mais. E a gente começou a fazer, eu lembro até hoje da primeira história da X-Dimission, que a gente começou e o primeiro vilão era o Mira e a Toa, né? A gente seguiu na mesma linha de raciocínio, do Xenoverse. Exato. E depois eu acho que vem uma das minhas sagas favoritas, que a gente criou, né? Claro, que foi naquela Da saga Buu? da saga Buu, Ah, tá que ligado. depois do Rianzê morrer, nessa época o qual é que é o nome? Kiabitsu. Que a Beats já tinha virado Rafaelzê, né? Tinha o nome. E o Paulinho tinha deixado de ser Paulinho já, tinha virado Pô nessa altura do campeonato, e ele não tinha mais o nome Saiyajin, porque Jagaimo virou outro personagem. Jagaimo, na história de Dragon Ball, Jagaimo era um outro Saiyajin, que eu lembro, mas que ele não tinha tanta importância, né? E aí essa saga foi muito da hora, mano, porque como tinha o Makti era irmão do Rianzê, o Super Buu revivi, eu lembro quando a gente trouxe o Super Buu de volta, ele absorveu o Makti, foi? E aí a gente fez todo um contexto lá. Eu lembro que nessa época a gente já tinha a transformação divina, mas não, dane-se, foda-se, vamos fazer a fusão. Aí eu lembro que a gente colocou um roteiro pro Paul e no Rafaelzê se fundir. Pra misturar com os três, não foi? Não, dos três foi depois. Dos Foi três foi bem depois. com aquele Janemba. Foi. Uma coisa assim. Mas aí a gente começou, aí fez era Rafael Lins, se não me engano, o nome da fusão. Eu vou colocar nas fotos aí. E
Eu acho que é uma das minhas favoritas. As três sagas favoritas, eu sei de vocês, que são as minhas favoritas, envolveu fusão, né? Que a maioria das histórias que nossos personagens estavam juntos tinha fusão. Tinha as duas primeiras, né? Que foi que cada um tinha um vilão. Que foi o Super T, que era o Super Bull junto com a T. E tinha... Freeza, né? Não, Freeza acho que foi depois. Não vou lembrar agora. E aí teve uma que a gente entrou muito no hype, que foi quando lançou, acho que 2018, 2017, não lembro. Quando lançou o filme do Broly. Que aí a gente fez meio que um reboot no lugar do Broly, porque o Rafael Zay foi criado como personagem, o poder dele vinha da Fúria, né? E a gente logicamente, decidiu que cada um tinha uma transformação única, né? E a transformação do Rafael Zay seria a do Berserk, no Super Saiyajin lendário, vamos dizer assim. E era muito da hora. Aí a gente fez toda essa saga, né, com o Rafael perdendo o controle, porque ele tava descobrindo os poderes dele e tal. Aí teve a fusão do Pai Yan, que foi muito da hora, que nessa altura do campeonato o Rian Z já tinha voltado, né? Foi. Ele tinha sido ressuscitado, mas eu É não uma lembro. confusão danada. Foi muita confusão, cara. Porque, tipo assim, quando a gente começou a história, o Rian ele só sabia matar o Rian Z, cara. É incrível. Pior. Toda a história do Rian Z, o Rian Z se sacrificava no final. O cara parecia Kuririn. Foi Foi, mano. Sim, muito brutal. E eu lembro que, tipo assim, o Rafael, a gente tinha essa história mó da hora, pé no chão, e não sei o que, ninguém morria. O Rian, ele era sanguinolento, matava vilão, figurante, matava o personagem principal. Ele é muito corajoso, filho, mais corajoso que o diretor de Game of Thrones, cara. Tem coragem de matar o personagem protagonista. E aí, pra gente ter parado de usar o Rian Z, foi porque a gente lembrou que toda vez que ele morria, a gente trazia o personagem dele com as esferas do dragão. A gente fazia toda uma saga pra ir atrás das esferas do dragão. Era igual o Link. E eu lembro que depois que o personagem morreu 3 vezes, acho que isso foi no Z, né? Que a gente baseou no Z e depois foi pro Super. No Z, se ele revivesse 3 vezes, não podia reviver mais, né? Alguma coisa assim. Não chegava assim. Aí foi por esse motivo que o Rian, né, não existia esse personagem. Ele vai existir depois, por isso que o Rian construiu o Makti depois, né? Foi. Ele chegou na Terra, né? Nossa, e o Vinhas aqui tinha morrido, aí eu falei, é o irmão dele, do nada. Você criou o irmão dele, né? O Makti, que ele virou pupilo do meu personagem, foi? Sim. E aí eu lembro que depois disso aí, quando a gente entrou no Super, que aí como teve as outras esferas, as Super Esferas Dragão, aí a gente trouxe o Rianzinho de volta. Porque eu lembro que o Rian, eu gostava muito do personagem dele, do Makti, mas o Rian não gostava do Makti. Ele tava dando pra voltar pro Rianzinho, mano. Porque, tipo assim, o Rianzinho já tava lá, todo construído, cheio da transformação, e o Makti não tinha nem Super Saiyajin. Foi construído depois pra ter e tal. Aí eu lembro que o Rian, depois do Super, depois da saga que a gente fez daquele Janemba, que tava possuído, que aí fundiu os 3. Eu esqueci o nome da fusão agora, mas a gente fundiu os 3, que era, se não me engano, era o Rafael Lin, que ele era a fusão Potara, o Rafael Lin se fundia com o Rian Z na Metamoro. Aí fazia a fusão dos 3. Foi o jeito que a gente achou. Isso, foi o que a gente achou. Então assim, a gente viajou muito, mas ninguém disse que não podia fazer, né? Exato. O roteiro era nosso. Era nosso, a gente fazia o que quisesse. Pô, a gente é criança, então a gente tinha uma imaginação muito fértil. E aí eu lembro que a gente não, né? Cada um fez uma coisa, né? Eu lembro que o Rian, ele fez a transformação de elemento, cara. Baseado em elementos. Isso foi da hora. Para quais foi que você fez mesmo? Foi de fogo. Fez Super Saiyajin Fire, aí 1, 2, 3. Liberado. Você fez uma também, não foi, Rafa? Não me recordo, acho que era... Ah não, pior eu fiz, era Ômega o nome. Isso, eu sou um homem dele. O que você fala? Ele envolvido da Qual que Fúria, era? mas ele não virava necessariamente um Super Saiyajin, ele era um bagulho de Fúria, né? Basicamente o usuário dessa transformação, ele chegava no auge do poder dele. Tá gravando? Pode falar. Sim. Porque meio que essa transformação ela fazia o usuário ele se encaixar em um ambiente onde fazer uma certa simulação de como ele se sairia em um ambiente completamente destruído. Ah, é verdade, essa transformação da Fúria era muito apelona, cara, eu lembro dessa Aí ele chegava... tem um bagulho assim em Ben 10. Os aliens supremos são algo assim, são os aliens evoluídos em milhões de anos teóricos no futuro. Basicamente a transformação ômega era uma coisa parecida, mas envolvia mais a fúria no seu auge. personagem, né? Cara, eu lembro que aí cada personagem, eu criei a minha também, né? Que foi o Super Saiyajin White, que era a transformação de um deus completo. Era a transformação que eu gostava.
não sei, eu tava sem criatividade, aí criei essa, e eu lembro que aí cada um tava tendo uma transformação meio que divina, né? O Ômega era muito poderoso, o White também, e aí o Rian Z tava ficando pra trás, e aí... o Saiyajin o Blue Evolution. O Blue Evolution foi pro Mati, se não me engano. Você fez aquela transformação roxa. Não, foi pro Rian Z. Pro Rian Z eu acho que você fez algum. Agora não sei se foi pro Rian Z ou pro Mike. Mike foi a roxa. Você fez alguma coisa relacionada a uma transformação mais demoníaca. Foi, que era uma Porque transformação... ele foi possuído. sabe, Em uma das vezes que era, ele morreu. era de cabelo roxo. Eu também lembro. Entendeu? Tanto que a nossa transformação só previu, né? Dragon É. Ball teve o Instinto Superior, e na época não tinha ainda. Instinto Superior, a do... Não tinha, cara, o Instinto Superior ainda. Nem o Instinto Superior, nem o... Foi em 2015, do... cara. Dragon Ball Super ocorreu em 2015, já tinha. Não, mas Torneio do Poder, mano. Não, o Torneio do Poder foi, acho que foi perto de 18. Foi 17, 18, mas, pior, mas aí pior. a gente já desenhava já. O Super Saiyajin White já tinha também. A gente fazia antes. E depois aí teve a transformação roxa que o Rian fez, que a gente não recorda agora se é do Rian dele Mati, que veio o ego superior depois, né? Aí a gente só preveu a transformação. Aí eu lembro que a gente continuou desenhando muito Dragon Ball ainda, mas a gente parou. A gente parou. A gente Porque tá decidiu. ficando muito... Maçante. Maçante. Porque a gente ficava na mesma lógica do Dragon Ball em si. A gente pegava uma transformação apelona, colocava no personagem, ele arregaçava qualquer coisa e ficava nessa. Ficava muito escala de poder, cara. E aí eu Ele lembro. não sabe. Eu lembro que a última saga que a gente fez foi uma saga que nem chegou a terminar, do Moro. que foi muito difícil. A gente pegou tipo a do Moro, só que ao invés de ser o Moro, eu dei uma de Rian. Do nada eu criei o meu personagem, que aí ele veio o X-Mission. Que aí eu criei parte do meu personagem do meu irmão. Que aí ele vinha de outra dimensão, que ele era irmão do Paul. Só que tipo, ele veio pra se vingar, porque ele foi abandonado, né? E na época, nessa saga foi muita loucura, porque a gente introduziu muita coisa, só que a gente não soube administrar e a gente só desistiu. Por causa que desistiu. A gente colocou o poder do infinito, eu lembro. O Jagai não ganhou mais prioridade, a gente ganhou o personagem. Virou onipotente. Virou onipotente, né? Virou tipo o deus daquele universo. E também teve as armas que a gente colocou pra cada personagem. Cara, carregar tinha Verdade, né? as armaduras. Sim, cara, a gente era uma Nossa, saga muito pior. forte, porque a gente jogou o poder do personagem tão lá em cima, que aí, Barça, a gente simplesmente não conseguia mais continuar o bagulho, mano, porque ficou muito forte, aí a gente teve que acrescentar arma, poder. Eu acho que foi aí que a gente fez, refez a história, tá ligado? Foi. Base na mitologia nórdica, não foi? Foi, por causa que a gente tava muito no hype do God of War, né? Uhum. 2018. A gente sempre gostou muito. Tanto que antes do trailer sair o Rian, as armas que o Rian escolheu foi tipo as lâminas do caos, né? Foi. Uma coisa assim, eu fiz o machado, mas eu não lembro o que foi. Foi uma manopla, não foi? Não, a minha eu lembro que foi você que fez, era um anzol. Verdade. Tipo aquela foice encurvada assim. Verdade, foi o Anzol, tanto que lá pra frente, depois que a gente já tava na mitologia nórdica, o Rian reutilizou essa ideia pro Sim, Gustavo. sim. O Gustavo, ele tava criando um personagem que a gente vai chegar lá. Eu lembro lembro disso, velho. Eu lembro. Eu lembro, cara. Memória perdida. Eu acho que, se ele falar, a gente vai lembrar, eu acho. Aí, como a gente reformulou a mitologia nórdica. Uhum. Eu lembro que a mitologia nórdica, o personagem do Rian, agora era um só, não tinha mais uma tira, só. Não, tinha. Tinha uma tira? Tinha uma história bem resuminda assim, mas era dois irmãos que perderam a família, que eram irmãos. Aí eu lembro que numa batalha lá, aí o Ian V tinha morrido, aí o Mike Chip passou. E o irmão do mais vai morrer, ele queria ressuscitar ele. Aí que jogou na. Ah, na verdade, água, teve uma coisa depois, do Lago das Almas. Isso, que ele virou azul. Você quer pro fone, não? Se quiser mexer aí, também tá fazendo. E aí, foi basicamente isso. Ele voltou, só que tinha voltado meio que com Cor Azul, né? Que tem com base da história original da mitologia nórdica. Foi o Lago das Almas. Aí eu lembro que os dois personagens do Rian vieram isso. Aí eu peguei os meus três personagens principais, que eu tinha três. Que era o Paul, tinha o Jagai e tinha o Lucas, que era o irmão do Paul. E aí o Lucas eu coloquei como se ele fosse tanto o Paul quanto o Lucas, eles eram deuses de Agra. Só que o Lucas ele tinha um poder tão grande que o Odin aprisionou ele, tipo, deixou ele preso e tal. E o Jagai era um deus onipotente, que criou o universo e tudo aquilo. Mas, assim, pra mim, disparado, a melhor reinvenção que teve foi a do Rafael, cara. A do Rafael ficou muito bom, cara. Ficou Eu simplesmente incrível. peguei tudo que eu já tinha feito, joguei fora
Ele recomeçou Mexeu mesmo no do Era zero. personagem de cabelo de fogo, né? Não, Era um personagem inteiramente. Era inteiramente de fogo. Era pique plasma, na verdade. O personagem em si era todo de plasma. Esse pá, nossa, eu tenho guardado lá em casa, só vou trazer pra mostrar pra você. Se você trazer, depois eu coloco no Eu tenho um monte de vídeo. coisa da X Dex, né? Eu também tenho, cara. E tipo assim, eu lembro que esse personagem da Rafael, ele era muito forte, porque lá no... Quando a gente começou essa história, falando do Jagaime, né? Que ele pegou fogo primordial e tal. E eu lembro que o Rafael, ele era tipo uma vontade do Jagaime, e ele era feito de fogo primordial. Ou seja, ele era muito forte por isso. sabe? Roubado, né? Ele era muito roubado. E aí a gente fez muita coisa. E ele foi o personagem mais icônico, porque a gente pegou um personagem simplesmente muito roubado e transformou ele num alívio cômico. Sim, mano, ele era muito Um roubado. personagem que simplesmente não tinha um corpo, vamos dizer assim, não tinha uma alma em si, não tinha órgãos, não tinha pele, não tinha carne, Era vazio. osso. Apenas fogo, basicamente. E a gente fez ele chorar e coisas do tipo. Sim. Então, pra ter um Era alívio muito cômico legal. naquele personagem foi uma diferença do caramba. Eu acho engraçado que, tipo assim, nessa época a gente não pegava só, tipo, ideias de outras coisas pra colocar nos nossos personagens. Tipo assim, eu lembro que tinha uma coisa. Tipo, esse hoje em dia é muito ridícula, mas na época era muito incrível. Porque, não sei se vocês vão lembrar, lembra daquela régua que eu tinha de 60 centímetros? Ah, o reglão. Que a gente chamava de reglão, mano. E eu lembro que na mitologia nórdica a gente colocou o reglão. Só que o reglão, ele era tipo, ele era uma régua gigante que ele virava outras armas. Ele virava qualquer arma que o povo quisesse. Tipo, muito viajado, mas tipo, pra gente era da hora. Uma demais. ideia. Nossa, eu lembro uma que ideia foi muito engraçado Foi. com essa régua aí, mano. Tava eu e você na sala, a gente tava em cima da mesa, assim, acho que eu tava em cima da mesa e você do lado. Aí alguém veio falar alguma coisa e simplesmente a gente foi zoar, eu fui fingir que eu ia dar um soco, você fingiu que você ia Ia dar régua. bater em mim. Pois eu vou arreguar na mão do Rafa, é verdade, mano. A gente pensou muito ao mesmo tempo, parceiro. Foi muito bom aquele dia. Cara, eu acho da hora que a gente lembrar desse desenho, das coisas que a gente fez, mano. Do redor também, né? Que a gente fez muita coisa na escola. muita coisa. Nossa, eu vinha caindo da escada. Aqui ali foi o áudio. Foi o áudio. Cara! Mano, eu vou Caiu no primeiro mano. Mario, tá ligado? Mano, foi igual o Mario. Nossa, eu fiquei triste, mano, quando eu tava lá embaixo. Eu e o Rafael mó preocupado. Aí o Ian todo puto lá xingando, mano. Ô mano. Ai, cara. Eu não sei. Cara, mas assim, foi uma época muito boa, mano. Foi muito da hora. Assim, teve os seus altos e baixos, mas foi bem da hora. Foi, bem foi. marcado. Eu acho que pra boas amizades sempre tem conflito, né? Sempre Ah, acontece sim, essas é coisas. normal. E aí, eu lembro, dentro dessas coisas a gente parou de fazer aquilo. A gente finalizou lá, uma saga muito épica, eu lembro. Que a gente, como queria fazer. Parou na metade, não foi? Foi, a gente parou na metade e aí a gente queria terminar. Aí a gente pulou para o final e dando. Aí a gente pegou a última história de Dragon Ball que a gente fez e colocou tipo uma base. E eu lembro que ficou uma loucura, porque tipo assim, como a gente trabalhou a parte da Activision, a gente colocou isso antes do Ultimato. A gente colocou todos os personagens que a gente já tinha criado, não sei se vocês vão lembrar. Tinha tanto os nossos personagens nórdicos quanto os personagens do Dragon Ball que a gente criou. Eu não sei se eu tenho esse quadril hoje de criaturas nórdicas, tinha os personagens de Dragon Ball, o Lucas voltou com o poder do infinito, que era um poder que a gente tinha deixado lá atrás. Sim. A gente reformulou bastante, deu transformação. Eu lembro que deu até uma treta, por causa que tinha a batalha lá, porque o Lucas começou, ele tinha uma transformação única. Porque eu tive a ideia lá, né, que se o Paul tinha a transformação do Super Saiyajin White, que era divino, que não era mais Super Saiyajin, era um poder divino, né, branco. Eu coloquei o poder do Lucas como preto. Aí, tipo, eu lembro que a gente teve uma discussão, tipo, pô, mano, não vai pegar mal e tal, tipo, preto ser mal e branco ser bom, tipo, de boa. Nossa, Aí que o Lucas ficou sem poder, com só com o poder do infinito mesmo, ele só deu um up desgraçado nele. E aí a gente encerrou por ali. Eu lembro que aí os universos ficaram de boa, ficaram tranquilos. E aí depois eu lembro que nessa época a gente ficou muito viciado em animação. Animação, real. De Sprite. De Sprite, eu vou deixar o canal aí e vou passar uma animação. A gente fez um canal, eu não apaguei ele até hoje. O pior é que a gente começou esse canal desenhando normal mesmo. A gente colocava com alguns de desenho. fundo e fazia um time-lapse de um Pô, a desenho. gente desenhou muito lá. Depois- Nós três tínhamos acesso. Né? Depois a gente começou a fazer animação de sprite, essas coisas. A gente até queria fazer um jogo, mas não foi pra frente. Pô, não foi pra frente, a gente tentou fazer o jogo, mas deu muito problema com programação. Muito complicado. Além de ser complicado, as nossas salas separaram, mano.
E a gente era muito novo, então a gente não sabia. Cara, eu lembro que, tipo assim, as 3 animações, eu não lembro se o Rian postou alguma vez, mas postou? Você não? Não? Não. Eu lembro que eu fiz uma animação e o Rafael fez outra, e eu fui visitar essas animações, cara, na época eu não imaginava, é pouco, né? Tem mais de 1000 visualizações nos nossos vídeos, cara. Então, tipo assim, as animações de Sprite deu um sucesso, tem comentário, pessoas falando lá. Teve um pessoal que elogiou. Teve, cara, eu Te dá um aumento assim na autoestima, né? E a gente, mano, eu vou falar assim, na parte de criatividade a gente foi muito criativo. Mas que a gente pegou uma parte daqui. Tanto que a gente, desculpa te interromper, mas tanto que a gente criava até, tipo, personagem nosso universo, só que em forma de slide, sabe? Sim, a gente criou. Aí que veio a base pra fazer o jogo. Foi, verdade, a gente queria fazer um jogo da X-Dimission. Porque a gente tava viciado também no jogo era Z Champions, né? Era bom, Z Warriors Champions. of the Universe. Warriors of the Universe também, Z Champions e Warriors of the Universe. Eu acho que Warriors of the Universe eu tenho até hoje, cara. Eu também. Tenho até hoje. Eu não tenho, eu perdi. Mas eu tenho no computador, no celular não tá não. Cara, esse eu vou falar pra vocês, eu tava com esses dias, ó, que eu peguei o Dragon Ball Xenoverse 2 agora de novo. Eu já tinha, né, os save, os bagulho. E aí eu peguei o Xenoverse 2 de novo e, tipo assim, jogando, mano, eu lembro, tá ligado, das coisas que a gente fazia. Eu até olhei pra jogar, os personagens e tal. Pô, mano, bate uma saudade, né? Eu não vou mentir pra vocês não, velho, sinto muita saudade, mano, quando a gente fazia os bagulhos junto. A gente tinha. Não, tá isso de novo. Dá, mano, dá. Mas com muita responsabilidade, a gente tá tendo agora, tá terminando a escola já no terceiro ano. É o terceiro ano, último ano. Eu já tô perdendo até a vontade de desenhar, sério. Sincero também, eu desenho assim pra fazer alguma coisinha ou outra. Cara, o último Mas desenho. sai de pede. O último desenho que eu fiz, pra você ter noção, foi um trabalho de arte, né? Acho que faz uns 4 meses já, mano. Que era pra fazer o que era belo. Eu quase não desenhei, cara. Foi porque o Gustavo e o João assistiram muito, acho. Muito mesmo. Eu desenhei o Neymar careca. Ah, eu gostava de muito. Ah, vocês viram a foto, né? Vi a foto. Esse foi o último desenho, cara, que eu fiz. Mas faz muito tempo, perdi muita vontade. Então foi graças a isso tudo que a gente fez que a gente desenha como a gente desenha hoje. Só que tipo, é que nem o Rian falou, a gente tá meio desanimado com esse negócio. Eu, por exemplo, no que eu costumava criar personagem pra caramba, um monte de história diferente, um monte de coisa que eu queria fazer ir pra frente, mas eu descontinuava porque era só um bando de ideia maluca. Hoje eu só pego o desenho do Pinterest pra fazer, eu não crio mais. É a criatividade, né, cara? E assim, o Rafa falou agora, me lembrou um bagulho muito importante. Porque quando a gente terminou Dragon Ball, a gente decidiu não fazer, a gente deu tempo e a gente não começou a fazer na mitologia nórdica. Eu lembro que eu parei de desenhar e o Rian começou a história solo dele. Envolvendo alguma coisa dos reinos, e o Rafael não chegou a começar. Mas o Rafael fez muito personagem, mano, que a gente acabou não usando. Ele fez tipo, aqueles 4 reis dos elementos, lembra? Desenhou muita coisa. Isso foi em 2020, na época do Corona. Foi, mano. Eu lembro que eu parei de desenhar total, mano. Eu não desenhava mais, né? E eu lembro que aí em 2020, quando a gente se encontrou por causa da pandemia, que foi quando fui eu e você na casa do Rafa, que a gente jogou até Fighter, Dragon Ball Fighter, né? A gente nem chegou a desenhar, só jogou, né, mano? Só jogou. Cara, Mas foi muito louco. Foi, mano. Foi muito da hora. A gente jogou Game Beast também, nossa. Jogou Game Beast. Muito bom. Foi muito bom. Mano, Game Beast foi muito engraçado, mano. Eu jogou Game Beast, aquele jogo lá de stick. Eu esqueci. Pior, o Stickman Fight. Isso, Pode cara. crer. Nossa, mano, nunca vi aquele dia, mano. Nossa, Foi que muito bom, da hora, mano. parça. Então assim, não vou mentir, mano. Dá uma saudade do caramba. Eu acho que eu fazia isso, né? Vocês têm alguma coisa pra falar e tal. Exaltar alguma coisa que a gente fazia, que a gente fez. Acho que não, cara. Acho que não, mas o único problema é que, como falou, a gente tem muitas ideias, só que assim, por conta de responsabilidade, a gente não consegue. A gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Eu tenho vontade, porque tipo, é que nem, com a escola em si, ser bem sincero, a gente já tá um pouco desanimado. A gente já não tem mais aquele, Pode falar o que você quiser. vamos dizer assim, tesão em a gente querer estudar, fazer os bagulhos e tudo mais. Mas desenhar é a mesma coisa.
Eu olho pro meu caderno, eu faço um rabisco de vez em quando, eu olho assim e falo, pô, Medo do Rafael meter um, eu sou mais louco que todos vocês. Dá até medo. O cara metendo aqui de coringa, tá ligado? Agora ele dá uma coringada. Mas é, mano, a gente pega só uns rabiscos, né? Esses dias aí eu peguei, fui tentar avisar alguma coisa, não saiu. Ó, por exemplo, Então. eu tô com um roteiro que eu fiz, quando ele tá pulsado, eu não posso muita coisa depois. Não quero fazer. Tá na hora. Né? Só que assim, eu não consigo ter à vontade. É a vontade. Você não consegue dar um Da passo pra partida. você conseguir fazer. Isso. Igual, cara, os últimos desenhos que eu fiz com o Rian. Eu ia falar com você também, mas, tipo, devido aos problemas, as coisas que aconteceram, que tá acontecendo também. E o Rian, não sei chamar você pra falar disso, mas o Rian chegou até a redesenhar umas coisas de X-Division, né? Tem que mostrar a pasta pra ele. Muita coisa, cara. Eu falei, olha, foi esse ano. Eu vou ver se eu trago amanhã pra mostrar pra você que a gente tava redesenhando. Eu tô tentando até refazer um dos quadrinhos que a gente fez. Só que foi aquela coisa, né, da vontade e tal. Porque não é preguiça, cara, mas tipo, o tempo passou, né? Pior que você reserva um tempo pra você conseguir desenhar, só que quando você vai desenhar, você perde totalmente a vontade. Eu reservo o tempo pra desenhar e quando eu vou ver, eu tô mexendo no celular, tá ligado? Isso também envolve com jogar videogame. Perdi totalmente. É que nem eu sempre falo, em questão de desenho. Eu vejo muita gente postando desenho assim, eu levei 10 horas pra fazer. Eu fico tipo, cara, se eu passo meia hora num desenho, eu já não tô aguentando mais. É, mano, nossa, e eu lembro que a gente pegava uns desenhos pra fazer, nem era de Dragon Ball, nem nada. A gente passava o dia inteiro e a gente pegava um desenho muito bom. Tanto que reclamavam pros nossos pais na escola, eles só Só desenham. desenho, que não é lugar de desenhar e tal. Os caras Tadeu, né? A Tadeu principalmente. E, cara, eu lembro que a gente pegou uns desenhos, eu desenho velho, não disse desenhar. Mas que a gente ficou mais de um dia desenhando, cara. E ficou, assim, eu gostei do resultado. A gente desenhava com caneta ainda, né? Com os lápis da escola. Aí depois eu comecei a não investir ainda mais. Desenhei com lápis Faber-Castell também. Então, tipo, foi da hora. Foi da hora a época que foi e tal. Uma coisa que eu acho muito incrível é que eu progredi incrivelmente em questão de desenho. Porque eu lembro que você já desenhava muito e ele também. Vocês dois desenhavam incrivelmente e eu tava ali embaixo no comecinho. Eu só fazia boneco quadrado com os músculos parecendo um pão. Aí simplesmente o tempo foi passando, eu fui desenhando, eu fui subindo tanto, sabe? E foi uma melhora rápida. Eu olhando assim, hoje eu desenho de um jeito que eu olho e eu falo, não acredito nisso não. O Rafael ele desenha muito, cara. Desenho. Eu lembro que no meu aniversário do ano passado ele me deu um desenho. E foi 10. Não existe desenho, foi de nós três. Ficou muito bom, cara. Foi o Rafael Z, o Rian Z e o Paulinho. Foi, cara, ele ficou muito bom, mano. Acho que era o Rian Z na frente, o Paulinho assim no meio e o Rafael Z com o monstro lá. Foi a altura, né? Foi a altura. Eu lembro que o Rian também mandou um pra mim no estilo novo dele, do Paulinho. Ficou muito bom. É verdade. Ficou muito bom. Eu tenho esse guardado até hoje, né, cara? Então, assim, pô, mano, são memórias muito boas. Eu espero. É bom lembrar. É bom lembrar, muito bom lembrar. Eu espero que a gente continue mais vezes aí, fazendo mais alguma coisa junto, né? Seja qualquer. Seja pra zoar, seja pra zoar. E quando eu falo coisa junto, sei lá, um projeto, um desenho. Infelizmente a gente não tá no mesmo itinerário, né? O ano tá acabando. E o ano tá acabando. Mas eu espero que a gente, sei lá, marque um rolê, sei lá, alguma coisa. Sair pra comer algo. Ou. Aí depois que tiver acabar a cheia, já tá com o caderno na mesa. É isso É, vambora. Aí já vai estar entupido, não vai ter nada pra fazer. Vamos desenhar Os caras mais já graça. criaram parte de arco já. Eu com 50 personagens na folha do caderno. Não, o Rian fazendo cenário, o Rafael desenhando personagem. parte de Você personagem. na história. Não, e a gente lá tomando só foto, comendo, e quando a gente tá de barriga cheia, a gente tava suave, fazendo os bagulho lá e tal. Queimando a caloria aqui, ó. E comendo, parça, comendo, sem ninguém queria saber. E antes da gente ser só uma menção honrosa, eu lembro que nesse finalzinho aí, quando a gente começou a fazer a parte nórdica, eu lembro que a gente fez com o Gustavo, ele tentou criar o personagem dele. Que era a eleição do tempo. É o tempo, ele era tipo, a gente deu essa ideia pra ele, pica as irmãs do destino, God of War 2, só que ele era um pouco diferente. Eu lembro que ele tinha uma foice, não, era um gancho, que era uma ideia descartada da arma do Rafael, que no meio ela tinha uma ampulheta, que o Rian desenhou, cara, ficou muito bom. Né? O Rian e o Rafael, eles têm uma criatividade incrível pra design, cara. É engraçado Eu que acho se fosse pegado pra impressionante. fazer hoje, cara, eu não ia ter criatividade, porque parece que, sei lá, parece que hoje em dia eu tô com uma bloqueio de imaginação.
eu não consigo, tipo, realmente criar algo próprio meu. É só alguma coisa copiada. E por isso que eu tô parando de desenhar. Porque a gente fazia muita coisa, né, cara? A gente criava as coisas, tipo assim. A gente inventava coisa pro cacete. Ser bem sincero, a gente copiava demais. Mas Sim. o tanto que a gente criava também não tá escrito. Não tá escrito que a gente pegou o Dragon Ball como base, a gente pegava as histórias e às vezes era muito copiado, mas se você pegasse lá a fundo, cara, assim, Dragon Ball tem muita gente que zoa, falando que não tem história. Pra mim tem muita história, é muito da hora, Questão de combate. combate tem história muito engraçada, mas as histórias que a gente fazia na X-Division tinha muita lore. Tinha. A gente tinha lore pra cada transformação. Cada personagem. As transformações tinham motivos, os personagens tinham motivos. Eu lembro que a gente teve um arco inteiro que foi ainda era Paulinho, era do Paulinho do Makiti, dele treinando, o Makiti se lamentando. A gente usou o Makiti pra contar um negócio que Dragon Ball tá começando a contar agora, que foi sobre o planeta dos Saiyajins, todo aquele problema. Eu lembro que a gente fez um arco do Rafael Z solo, sobre o poder ômega também, ou Super Saiyajin Berserk, eu não lembro. Cara, era definitivamente incrível. Entendeu? Então assim, a gente criou muito mais do que copiou, eu acho. Sim. Que nem o Ian falou agora há pouco, a gente tá mais. Agora sim a gente tá mais tipo na cópia, não plagiar, no sentido de você olhar um desenho e refazer ele no papel. Que nem eu falei alguns minutos atrás. Hoje em dia eu só olho o desenho no Pinterest e faço porque eu não tenho mais vontade de criar alguma coisa de fato. Mas eu não sei como, mas eu acabei começando a compensar isso fazendo. Como é que eu posso dizer? Coisa de papelão, por exemplo. Há um tempo atrás eu fiz um baúzinho de papelão, ficou igual do Minecraft, inclusive. Uma coisa legal. E tipo, Da hora. não foi uma coisa que você olhou no YouTube assim e você foi fazendo. Não, eu fui pegando papelão, cortando, medindo, pintando, colando e os negócios. Eu fiz até uma travinha assim pra ele abrir e fechar. Da hora, Então eu tô mano. compensando a criatividade em outras coisas. Por exemplo, a gente vai ter a nossa seletiva agora. Perguntaram se eu podia vir fantasiado para a apresentação, eu disse que sim. Entretanto, eu não tenho assim uma fantasia para eu usar. Então eu vou improvisar uma e com o que eu tô preparando tá ficando muito louco. E eu tô usando dessa criatividade. Bom, o sinal bateu. Gente, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado de coração. Vocês são muito especiais pra mim, demais. Eu espero que nessa caminhada a gente ainda esteja junto. Rapaziada, é isso. Chegou mais um final do episódio. Ei, cabaço! Cabaço! Chegou mais um final do episódio do PGCast. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E valeu! É nóis! Tamo junto.